Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula da semana nós vamos trabalhar com o simbolismo, que é o movimento literário seguido do parnasianismo. Então vamos recapitular alguns elementos do parnasianismo para que venhamos trabalhar de uma maneira simples e eficaz o simbolismo, beleza? No parnasianismo você viu que o ideal como característica era o elemento de arte pela arte. Então, era considerado principalmente o fato de que a poesia tinha que ter aí um elemento bem cuidadoso, bem descritivo, bem detalhista, como se estivesse esculpindo, sabe, uma escultura, aquela ideia de esculpir detalhes por detalhes. Ou seja, um poema parnasiano envolve essa referência bem detalhista. E aí, o elemento seguinte, né, como movimento característico, né, dessa escola literária, a gente vai trabalhar com o simbolismo. E aqui vocês veem a imagem do simbolismo que está atrelada a Van Gogh, né, justamente essa ideia que mistura elementos aqui da pintura, questões de cores, questões mais sensoriais, questões relacionadas aí a uma questão de subjetividade. Então, se a gente tiver que separar uma palavra específica para simbolismo, será subjetividade. A palavra simbolismo está relacionada a simbolizar, e essa ideia de simbolismo vem da interioridade do artista, e justamente o que o Van Gogh faz, mostrando essa interioridade do artista. Vamos começar com as características? Vamos lá. Primeiro elemento, iniciou aqui no Brasil com uma obra chamada Missal e Broquéis, em 1893, de Cruz e Souza. Então, ele inicia mais ou menos em 1892, 93 e vai até 1902. Não teve muito tempo, tá vendo? Não teve uma grande expressividade, mas o marco final foi a publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, Canaã, que foi uma obra de Graça Aranha, que inaugurou aí o pré-modernismo no Brasil. Então, o simbolismo, ele foi ali um movimento literário que iniciou depois do parnasianismo e foi até o pré-modernismo, que foi o momento de transição ao modernismo em si, ok? Vamos lá. Características básicas. O simbolismo iniciou na França, com alguns artistas do decadentismo ou simbolismo lá em si. Surgiu como uma reação ao racionalismo, ao cientificismo e ao materialismo que marcaram a segunda metade do século XIX. Ou seja, essas três características, racionalismo, cientificismo e materialismo, eram características do realismo, naturalismo parnasianismo. O parnasianismo em si foi um movimento literário muito marcante. Essa marca se estendeu ali no período até 1922, que foi ali no início com a Semana de Arte Moderna, e ele teve uma grande expressividade. Estamos falando do parnasianismo. Nesse interim, né, nesse espacinho, surgiu o simbolismo como uma reação ao parnasianismo e aos três movimentos simultâneos, né? Realismo, naturalismo e parnasianismo. E isso foi justamente um elemento muito marcante, porque o simbolismo vem para resgatar essa ideia da emoção, da subjetividade, que não existia no período parnasiano. No período parnasiano, o que a gente teve? Arte pela arte, questões materiais, questões científicas. Isso é muito importante você saber, ok? O movimento questionou a euforia da elite industrial e buscou valores como a verdade, o belo, o bem, o sagrado, em poemas enigmáticos, herméticos, místicos
e sinestésicos. Vamos lá, então o simbolismo trouxe essa ideia relacionada a questões abstratas, a verdade, o bem, o belo, questões como eu falei, vou repetir, que não eram intensas no parnasianismo. Então ele vem para resgatar esse elemento de abstração que não existia no período anterior. Características básicas: postura antipositivista e anticientificista contra questões parnasianas, ok? Individualismo do artista que busca investigar as zonas profundas do eu. Então a gente vai ter uma característica muito importante que aparece, por exemplo, como palavra-chave em questões militares. Essa ideia do eu, essa ideia de questões individuais do artista, ou seja, há um mergulho nesse inconsciente do artista dentro dessa subjetividade, ok? Uso de neologismos, ou seja, criação de novas palavras, combinações vocabulares incomuns e arcaísmos. Então, o arcaísmo é uma palavra que entrou em desuso na língua portuguesa. Eles trazem esses elementos, além de criar palavras novas, como se fosse para definir questões bem internas do ser humano, ok? Busca de palavras que evocam e sugerem, e o termo sugerir em vez de nomear, né, é uma característica que aparece nas provas, até porque nós estamos falando de simbolismo, ou seja, simbolizar, da ideia de sugerir algo e não definir, de tão abstrato, de elementos tão abstratos que estamos falando. Uso de metáforas complexas para simbolizar o denso mundo interior do escritor. Como eu falei, ainda é a mesma característica, mas aqui a gente já tem uma característica como figura de linguagem, que é o uso da metáfora, e aqui abaixo é o uso da sinestesia, que é o cruzamento de sensações, né? Então, olfato, paladar, visão, tato, esse cruzamento que mostra essa interioridade, essa subjetividade, essa abstração, são características do simbolismo. Além da aproximação da poesia e da música. Então a gente vai ver, por exemplo, nos poemas, a aproximação sonora dentro da poesia, de figuras de linguagens como a literação e a assonância, porque há uma ideia de musicalidade dentro dos poemas simbolistas, ok? Então você já viu por aí que são poemas que apresentam um certo nível de dificuldade por conta de ideias muito subjetivas do ser humano, por conta de temas bem abstratos. Enquanto lá no parnasianismo nós tínhamos temas mais concretos, mais objetivos, aqui no próprio simbolismo a gente já tem algo muito mais abstrato. Se fala sobre morte, se fala sobre a vida, se fala sobre questões mais sentimentais, se fala sobre transcendência espiritual. Então a gente tem elementos bem marcantes na poesia simbolista. Vamos lá? E ali uma última característica que está aliada à ideia do oculto, do vago, do mistério, da ilusão, da solidão, da morte e da loucura. Então são temas bem marcantes em alguns poetas. Existem poetas que falam da loucura em si, e isso tem a ver até mesmo com a filosofia que surgiu naquele momento, que fala dessa ideia do oculto, do vago. Você viu que eu listei várias características, de novo, subjetivas, várias características que vão de encontro a esse ponto de abstração, ok? E é importante mostrar para vocês novamente a musicalidade que ocorre em um poema simbolista. Ficou curioso? A gente vai analisar alguns autores principais. Olha essa cor amarela aí, né? Bem marcante também como uma poesia simbolista. Nós temos dois autores principais
que são simbolistas e carregam essa subjetividade que estamos falando. Primeiro é o Cruz e Souza, é um autor só, tá? Um autor, Cruz e Souza, e o Alfonso de Guimarães, ok? Vamos começar aí com o Cruz e Souza, que foi um poeta mais importante ali do simbolismo. Ele apresenta uma temática que trabalha questões bem filosóficas, metafísicas, angústia e melancolia. Sua obra revela uma fixação pela cor branca, porque ele foi um poeta negro e ele passou por vários processos de discriminação social, até mesmo na própria profissão. Então ele trouxe esse sentimento de melancolia, ele trouxe essa obsessão pela cor branca, até porque ele acreditava que a cor branca simbolizava uma pureza, ao contrário da cor que ele tinha, né? Então, por isso que esse processo de discriminação racial aparece de uma maneira muito intensa na poesia dele. Ele também utiliza a temática da morte, da transcendência espiritual e da escravidão em poemas que evocam mais essa ideia de sinestesia, metáfora, questões mais sonoras. Veja, o Cruz e Souza, ele teve essa expressividade em temas bem abstratos e questões bem fortes. Nós temos aqui um poema que é muito famoso, que é o Violões que Choram, é um poema longo, tá vendo? Então, são duas partes e esse poema vai apresentar a sonoridade que a gente está falando. Mesmo que não seja um poema aqui, a gente vai ver depois um outro poema dele que vai trazer essa ideia da abstração. Aqui a gente vai ver um poema que ele é mais relacionado a essa questão da sinestesia, da metáfora, da musicalidade, ok? Vamos lá, Violões que Choram. Ó, quando eu ler, né, quando eu mencionar algumas palavras, observem essa questão da sonoridade. Há plangentes violões dormentes mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Você tá vendo? Bocas murmurejantes de lamento. Noites de além, remotas que eu recordo, noites de solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia bordo, vou constelando visões ignotas, sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões das cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pungem, que laceram, dedos nervosos e agens que percorrem, cordas em um mundo de dolência geram, gemidos prantos que no espaço morrem. E sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Gente, olhem essa parte. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sobre a febril, que está errado aqui, a agitação de um pulso. Que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz funéreo, para onde vão fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Respira. O que foi esse poema, né, gente? Vamos lá. O que a gente tem aí como característica do simbolismo em si? Primeiro você viu a musicalidade, não viu? Nós temos várias questões sonoras que se aproximam, vários sons sonoros, né? Sons que se aproximam. Então a gente tem plangentes de violões dormentes mornos, olha aí essa ideia do R. Além da parte clássica que sempre cai na prova, que é como se fosse um refrão, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas,
vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Essa parte com a repetição do V no início de cada palavra é o que consiste numa aliteração, ok? Repetição aí de um mesmo fonema consonantal. E também há o fato de que estamos falando de violões que choram, né, tocam, sentem dor. Então essa parte é como se imitasse, entre aspas, o som de um violão. E aí a gente vai ver a ideia de musicalidade que vai percorrer no poema todo, principalmente nessa parte. A gente viu também que durante a leitura temos percebido a ideia de mágoa, melancolia, a ideia também que aparece em sonho, em mistério. Tudo isso compõe um rol de características simbolistas. Essa ideia do sonho, essa ideia do mistério, a ideia do vago, né? A ideia das almas, transcendência espiritual, tudo isso em um poema só. Você está vendo como está cheio de informações bem preciosas em relação ao simbolismo em si, ok? Vamos para o nosso segundo autor, que é o Afonso de Guimarães. Ele é bem mais simples, né? Ele trouxe uma poesia marcada por forte religiosidade, intenso misticismo e pela temática da morte. Até porque ele teve uma noiva e essa noiva faleceu e vários poemas mostram essa ideia de transcendência espiritual e isso é muito importante na poesia dele. Vamos lá. Esse poema é muito legal, aí a gente vai ver a ideia do sugerir em vez de nomear. Então, vamos prestar atenção aqui? Vamos lá. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como o anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então vamos lá. Esse poema aqui traz essa ideia da loucura, né, do desvario, do sonho. Então ele já diz que aparece a referência da loucura, a Ismalha enlouqueceu, sonho, a gente tem essa questão do desvario, né, da loucura em si, e a característica, né, da religiosidade, porque cita Deus, e sugere que ela, né, tenha se jogado, né, seu corpo, quando ele diz, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar, então dá a ideia de que ela se suicidou, mas só dá a ideia, né, senhores, pensem na característica, sugere em vez de nomear, então ele sugere que ela tenha se suicidado, mas não tem nada certo, né? Embora esses dois versos estejam bem intensos. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ela estava numa torre. Então a gente vê essa ideia de loucura, a ideia de sonho, a referência de transcendência espiritual dentro da poesia do Afonso de Guimarães. Tudo bem? Então fechamos essa parte. Vamos trabalhar em si com aí o resumo das características básicas, o simbolismo, para quem é de turma militar, grava aí, iniciou com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. O contexto histórico se fundamenta na fundação da Academia Brasileira de Letras e muitos autores participaram da Academia Brasileira de Letras. E apresenta como característica básica a desmistificação da poesia, ou seja, a ideia de que lá no parnasianismo já estava tudo muito intenso no conceito de arte pela arte, do materialismo, aí eles querem desmistificar essa ideia de uma poesia que só prevalece a forma e não o conteúdo, então eles vêm para resgatar esse conteúdo. Musicalidade, preferência pela cor branca, caso seja o autor, que é o Cruz e Souza. Sensualismo, dor e revolta em algumas outras características. Autores, representantes, o Cruz e Souza, e nós temos também o Afonso de Guimarães. Vamos ver algumas questões? Vamos lá, eu ainda pensando nas questões. Fique atento.
Sugere em vez de descrever, simboliza em vez de nomear. Redescobre a subjetividade, o sentimento, a imaginação, a sensualidade e a espiritualidade. Imagens sensoriais, musicalidade, além de figura de linguagem que são sinestesias e metáforas, ok? Sempre pensando nessa ideia do misterioso, do vago, do oculto, do sonho, do desvario, ok? A ideia do sonho, essa atmosfera onírica é muito importante. Agora sim a gente vai para as questões. Agora sim. Vamos lá, eu trouxe uma questão do Enem, com um poema bem legal do Cruz e Souza, um outro poema, mas a gente vai direto para a questão para ir, né, para o poema, ler o poema com um direcionamento. Vamos lá. Com uma obra densa e expressiva do simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para o seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em. Então, a gente vai ler o poema, a gente vai buscar o tema, pensando na realidade dada aí pelo autor em si ou pelo eu lírico, que vai demonstrar algum tipo de sentimento. Vamos lá. Vida obscura. Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro. Ó ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que a cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Então a gente vê um poema bem denso aqui, intenso, mostrando a ideia até mesmo do autor, né? Ele meio que revela o que o autor foi. Ele chegou a um determinado cargo social, ele quase alcançou, né? Então ele diz que o mundo para ele foi negro e duro, ele chegou aos altos saberes e ao chegar a esses altos saberes, o mundo para ele foi simples e puro. Então, aí para a vida dele em si, ele somente conseguiria chegar a um determinado ápice caso tivesse que mostrar tudo que ele toda a vida acadêmica, todo o conhecimento que ele apresentava. E aí ele diz que isso foi uma cruz, isso foi um sofrimento oculto, né? Nada como a ideia relativa à própria vida do autor, por isso essa obsessão pela cor branca, por isso essa questão relativa ao processo de discriminação. Letra A. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito, inquieto, diante dos limites impostos pela discriminação. Letra B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Letra C. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Letra D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. E letra E. Vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Se você sabe que nós temos um autor que viveu esse processo de discriminação e ele fala dessa vida obscura, ele fala dessa cruz e que ele teve que chegar aos altos saberes para poder se destacar na sociedade, automaticamente a gente vai pensar na letra A, não é isso? Sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Adriano rindo aqui, gente, por isso que eu estou rindo. Vamos lá. Sensibilidade, realidade. Então, essa ideia de realidade que ele viveu, esse contraponto, essa melancolia, essa tristeza vai aparecer no poema Vida Obscura. Então, mesmo que você não saiba o que significa a palavra tácito, a gente consegue perceber essa ideia do que foi imposto aí por esse processo de discriminação. O que foi imposto? Ele teve que chegar aos altos saberes para ser puro, ok? Então é letra A.
Tranquila essa? Vamos agora para uma questão da SpaceX, uma questão militar. Veja, aqui, como toda a questão da SpaceX, ela é bem grande, né? Bem grande, com questão mesmo relativa ao próprio tamanho. E ela é bem simples. É só você pensar em todas as características simbolistas que a gente trabalhou. Vamos lá? Quanto ao simbolismo, assinale a alternativa correta. Letra A. O objetivo declarado dos poetas desse movimento literário era um só: desenvolver a beleza formal, a poesia, eliminando o que consideravam os excessos sentimentalistas românticos que comprometiam a qualidade artística dos poemas. Na base desse projeto estava a crença de que a função essencial da arte era produzir o belo. O lema adotado, arte pela arte, traduz essa crença. A arte pela arte, você vai pensar em quê? Parnasianismo, não simbolismo. Então, corta a letra A. Letra B. A preocupação dos artistas desse período não é mais uma análise da sociedade. O principal interesse é a sondagem do eu, a decifração dos caminhos que a intuição e a sensibilidade podem descortinar, a busca do eterno místico, não consciente, espiritual e imaterial. Bem parecido com as nossas características, não é verdade? Mas vamos ler a letra C. O desejo de dar um caráter científico à obra literária define as condições de produção dos textos dessa estética. Os escritores acompanham com interesse as discussões feitas no campo da biologia, da medicina, acreditando na possibilidade de tornar esse conhecimento como base para a criação de seus romances. Romances, estamos falando de poesia, não é? E também eles são anticientificistas, então a gente também corta a letra C. Letra D. Essa estética substitui a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo e de seu caráter, em lugar de louvar a beleza clássica que exige uma natureza e um físico perfeito. O artista desse período literário elogia o esforço individual, a sinceridade e o trabalho. Lembrem-se, simbolismo, questões subjetivas. Pouco a pouco, os valores burgueses vão sendo apresentados como modelos de comportamento social nas obras de arte que começam a ser produzidas. Essa daqui também não, né, gente? Por conta dessa questão de valores burgueses, né? O simbolismo era contra justamente o materialismo burguês. Então a gente corta a letra D. Letra E. O modelo de vida ideal adotado pelos autores do período envolve a representação idealizada da natureza como um espaço acolhedor, primaveril, alegre. Os poemas apresentam cenários em que a vida rural é sinônimo de tranquilidade e harmonia. Se falou de natureza, falou de arcadismo, não é isso? Então, a ideia do belo em meio à natureza. Estamos falando do simbolismo. Então, realmente é a letra B. A ideia de que não se tem uma preocupação com uma análise da sociedade, a gente tem a ideia referente ao eu, a decifração dos caminhos de intuição, sensibilidade, espiritual, todas aquelas palavras que eu assinalei como características e que nós vimos de uma maneira bem marcante, né? Repetimos muitas vezes as características, até porque se você vai fazer uma prova militar, essa ideia de uma palavra-chave em cada movimento é muito, muito importante, tá bom? E uma última questão, que é uma questão da ESA, que também é militar, para que vocês possam perceber até quando, né, de que maneira há o perfil do simbolismo na ESA. E cai bastante simbolismo na ESA. Vamos lá. Leia os versos a seguir e assinale a alternativa correta. Essa questão é recente, os versos são do Cruz e Souza, que a gente inclusive analisou. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices de vozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Vocês acham que é fácil ler um poema desse, rápido assim? São anos de experiência, é igual trava-língua, né? É difícil. Então, vamos lá. Assinale a alternativa. Os versos decassílabos, de 10 sílabas poéticas, apresentam os paradoxos característicos do barroco. Mesmo que você não conte em sílabas poéticas, automaticamente você já tira aí, ó, barroco não rola, até porque estamos falando do simbolismo, né? B.
A expressão objetiva aponta para a racionalidade do realismo. Não tem nada de objetivo nem racional no simbolismo. Letra C. A linguagem dos versos materializa no texto a visão bucólica do arcadismo. Não tem a ver questões da natureza. D. As metáforas insólitas traduzem crítica social do modernismo? Modernismo? Também não. E aí a letra E. A combinação vocabular que provoca ênfase na sonoridade típica do simbolismo. Vejam, a combinação vocabular, essa aliteração existente no verso é típico aí dessa musicalidade do simbolismo, ok? Então, todas as características foram assinaladas. O simbolismo é uma vertente dentro de uma escola literária muito importante e que sempre cai na prova em si, como característica, como musicalidade. Fiquem aí, estudem, não deixem de fazer os exercícios, beleza? Um grande beijo para vocês, até a próxima!